você tem noção do impacto causado por crimes cibernéticos ao redor do mundo? Para introduzir esse assunto, é válido citar números. O grupo JBS, por exemplo, pagou o equivalente a 55 milhões de dólares em Bitcoin para recuperar seus dados em um ataque cibernético ocorrido em 2021. Em uma reportagem realizada pela Bloomberg, um dos funcionários da empresa descreveu a segurança cibernética como uma questão secundária para a JBS, o que nos faz refletir sobre o espaço que essa temática deve ocupar na agenda corporativa. Este trabalho, denominado A Necessidade de Agregar o Conceito de Cibersegurança à Agenda ESG das Empresas, visa, a partir de uma breve análise do caso JBS USA, elucidar os conceitos de cibersegurança e ESG, estabelecer sua correlação e evidenciar a urgência de tratar do tema dentro da área de segurança internacional e dentro das empresas. Bem, como já citado, em maio de 2021, a JBS USA, uma das maiores empresas de processamento de carne do mundo, foi vítima de um ataque de ransomware. O ransomware é um tipo de malware que se infiltra nos sistemas de computador de uma organização, criptografa seus arquivos e, em seguida, exige um resgate, ransom, para fornecer a chave de descriptografia e permitir o acesso novamente aos dados. Nesse caso, os cybercriminosos, por trás do ataque, conseguiram comprometer os sistemas da JBS USA nos Estados Unidos e até na Austrália. Esse tipo de ataque ele tem como objetivo interromper as operações da empresa e, ao mesmo tempo, extorquir dinheiro para restaurar o acesso aos sistemas afetados. Foram aproximadamente 11 milhões de dólares pagos no resgate. Mas, afinal, o que é o ciberespaço onde tudo isso ocorre e o que é a cibersegurança capaz de controlar esse tipo de crime? O ciberespaço ele pode ser definido como um domínio global dentro do ambiente de informação, cujo caráter distinto e único é moldado pelo uso da eletrônica e do espectro eletromagnético para criar, armazenar, modificar, trocar e explorar informações por meio de redes interdependentes e interconectadas, usando tecnologias de informação e comunicação. Vale ressaltar que o espaço cibernético não é composto apenas pelo espaço virtual ou pela internet, e pode ser dividido em 3 camadas: o hardware, o software e o peopleware. O hardware ele faz menção à parte física dos sistemas, como computadores, cabos submarinos de internet e celulares. Já o software ele está ligado ao sistema não físico, como códigos-fontes e algoritmos. E o peopleware, ele seria a camada humana do sistema, ou seja, os atores que utilizam o hardware e o software. E dentro desse complexo sistema, ações como hacktivismo, crime, espionagem, sabotagem, terrorismo e guerras cibernéticos, eles podem ocorrer, resultando em medidas de cibersegurança e ciberdefesa, sendo a cibersegurança mais vinculada à segurança pública e a ciberdefesa se referindo mais à defesa das tecnologias de informação e comunicação de um Estado. A seguir, tem uma tabela retratando esses tipos de conflito possíveis de ocorrer no ciberespaço e os caracterizando. Mas como que tudo isso se liga às relações internacionais? Então, no campo teórico dos estudos de segurança internacional, a Escola de Copenhagen ela considera outros atores, além do Estado, na agenda securitária, delineando cinco setores: militar, político, social, econômico e ambiental. Alguns países tratam a securitização do ciberespaço por meio do setor militar, mas devido às suas especificidades, como a sua dinamicidade, interdisciplinaridade e o seu extenso alcance no ciberespaço, os atores Hansen e Nisselbaum, por exemplo, eles defendem um modelo para teorização da segurança do ciberespaço com a criação de um 6º setor, além desses 5 que eu já citei, que seria o cybersetor. Além disso, estados com maior poder militar, tecnológico e econômico têm maior capacidade de proteger seus sistemas de informação e responder às ameaças cibernéticas. E atores não estatais, como grupos de hackers, adquiriram nesse espaço capacidades para desafiar os estados e as instituições nas esferas política, econômica e militar. Então, manter a segurança cibernética se tornou uma preocupação estratégica dos estados e, portanto, um assunto de relações internacionais, visto que a vulnerabilidade do sistema de informação pode afetar o equilíbrio de poder em nível global. E a tendência é que as disputas mundiais aconteçam cada vez mais em uma arena digital. Alguns dados que demonstram essa balança de poder no ciberespaço estão no Global Cybersecurity Index de 2020,
da International Telecommunication Union, a ITU. Essas informações que eu vou colocar a seguir, elas demonstram que muitos países ainda não possuem uma legislação para a proteção de dados e também não participam de acordos multilaterais de cibersegurança, por exemplo. E o relatório ele também apresenta um ranking dos países mais desenvolvidos quando o assunto é cibersegurança, sendo os Estados Unidos quem ocupa a primeira posição e o Brasil estando na 18ª, nesse de 2020. Digo nesse de 2020 porque o Brasil saltou da 70ª posição no relatório de 2018 para a 18ª posição na edição de 2020. E isso foi por conta da instituição da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, e da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, a eCyber, que foram importantes contribuições para a evolução do Brasil nesse índice. Nesse sentido, a cibersegurança já se incorporou à agenda de segurança dos estados e, devido à sua abrangência e transversalidade, ela deve ser abordada sobre uma perspectiva ampla e multissetorial. À medida que a sociedade e a economia se tornam mais dependentes da tecnologia digital, é imperativo que os governos e o setor privado se alinhem e compartilhem a responsabilidade de tornar esses sistemas mais resilientes ao risco cibernético, né? Então, dentro desse setor privado, segundo o Fórum Econômico Mundial, por exemplo, as empresas precisam começar a olhar para a segurança cibernética como parte de ESG, de modo que o risco cibernético é um risco de sustentabilidade mais imediato e financeiro que as empresas enfrentam hoje em dia. Mas afinal, o que é ESG e qual que é a sua relação com a cibernética? As letras E, S e G dizem respeito, respectivamente, a Environmental, Social e Governance, cujas traduções são ambiental, social e governança. Nesse sentido, uma empresa pautada pelo ESG é aquela que promove ações e desenvolve boas práticas que a tornam responsável socialmente, sustentável ambientalmente, além de bem administrada do ponto de vista da governança. E a governança de tecnologia passou a ser tão importante quanto as preocupações relativas à governança social, ambiental e corporativa, havendo inclusive propostas de se adicionar um T de tecnologia ao ESG, se tornando ESGT, né? Portanto, aquelas empresas que não conseguirem implementar uma boa governança em segurança cibernética, usando ferramentas e métricas apropriadas, elas vão ser menos resilientes e menos sustentáveis. E isso, por sua vez, tem impactado nas outras organizações das quais elas dependem e, em última análise, na estabilidade de empresas, comunidades e governos, havendo aí a relação com o aspecto internacional. A JBS USA, por exemplo, chegou a encomendar uma auditoria que recomendou que a empresa adquirisse soluções de proteção para detectar possíveis ataques, o que demonstra alguma governança, né, dentro desse ESG por parte da empresa. Porém, os executivos da JBS consideraram a tecnologia muito cara e se recusaram a comprá-la, segundo a reportagem da Bloomberg. Então, faz-se necessário um entendimento do escopo da cibersegurança para muito além da área de tecnologia de informação, ganhando foco no que concerne a gestão de riscos do negócio. Afinal, não há como promover a sustentabilidade das empresas ao longo do tempo se a cibernética continuar à margem de suas decisões.